Fala galera, meu nome é Renato Libardi, eu sou professor de filosofia e hoje eu vou ajudar vocês a resolver a questão 47 do Enem 2022, tá bom? Se liga que o Enem tem aquela pegada de interpretação de texto, mas você que está antenado, que está antenada, você vai entender que filosofia não se trata apenas de interpretar o texto, mas também de conhecer a tradição filosófica, as escolas, e uma delas está ligada aqui à filosofia contemporânea e é um texto aqui que remete ao pensamento da filósofa Hannah Arendt, tá? Que é uma filósofa famosa, tá? Finalmente, né, uma mulher aqui na filosofia, né? Em geral, a gente tem esse aspecto um tanto vergonhoso, né? De um bocado de filósofos homens e poucas mulheres na filosofia. Mas vamos lá então para a questão 47. Se liga, tá? No texto aqui no enunciado. O enunciado, eu já estou indo para o enunciado para a gente fazer diferente, tá? O enunciado diz aqui o seguinte: no trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de... Aí vamos lá, vamos para o texto agora, né? O que o texto está falando? O texto dela é um texto que está ali na tradição filosófica, conhecido pelo texto chamado A Condição Humana, e ela vai dizer aqui o seguinte, pega aí o trecho. Sempre que a relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição, pois é o discurso que faz o homem um ser político. E aqui eu já vou dar uma aspas, tá? Isso aí é um pensamento já encontrado na política de Aristóteles. Aristóteles é aquele primeiro filósofo que chama o ser humano de zoon politikon, traduzindo do grego, homem, né, ou animal político. Zoon, animal, politikon, político. Então a Hannah Arendt está indo na mesma categoria de análise que o Aristóteles. E aí vamos lá, seguindo. E tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na medida em que pode ser discutido. Haverá talvez verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular, isto é, para o homem que, seja o que for, não é um ser político. Mas o homem no plural, isso é, os homens que vivem e se movem e agem nesse mundo só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. Ou seja, a gente está falando aqui de uma parte da filosofia que é a filosofia da linguagem ou epistemologia. Mas a gente também está falando de política e linguagem. Vamos então de novo para o enunciado ver o que a Hannah Arendt está propondo aqui. No trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de... É muito fácil aqui, gente. Vocês vão ver que quando eu falar alternativa, vocês vão dizer, poxa, é essa, não tem erro. Vamos lá, alternativa A. Entendimento da cultura. A gente poderia até negociar, poxa, ela está falando aqui de entendimento, está falando de cultura, mas vamos suspender aqui a letra A por enquanto. B, aumento da criatividade, ela falou alguma hora aqui no texto de aumento da criatividade? Não, tá? Ela está falando de entendimento, tá? Letra C, percepção da individualidade, a toda hora Hannah Arendt aqui no texto, ela está falando de pluralidade, de homens e mulheres no sentido coletivo, ela está falando aqui de diversidade, não de singularidade, então já elimina. Letra D, melhoria da técnica. Não, a Hannah Arendt não é uma pensadora da técnica, né? Então descarta. A letra E, que é a letra correta, já é flagrante, já é gritante, que se trata da letra correta porque ela está falando aqui, ó, a construção da sociabilidade. Pega aí o enunciado, né? No trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de construção da sociabilidade. Tem alguns momentos aqui do texto em que ela sublinha basicamente essa importância. Por exemplo, ela coloca aqui, né, o discurso que faz do homem um ser político. Ela está falando aqui a toda hora de linguagem e comunidade, linguagem e sociedade, linguagem e construção coletiva dessa sociabilidade. A gente só socializa na medida em que a gente tem a linguagem. É uma das coisas mais fundamentais para compreender a nossa espécie é a nossa capacidade de se comunicar, pelo menos de determinada forma, de uma maneira articulada, porque a gente poderia dizer, poxa, Renato, mas outras espécies, outros animais, não têm também a sua forma de linguagem e comunicação? Sim, eles possuem, mas o ser humano, ele tem uma outra categoria, mais diversificada e um tanto mais refinada, onde a linguagem é o que constrói a toda hora e modifica a nossa própria natureza, que em geral na filosofia contemporânea a gente entende como uma natureza em construção. Então só poderia ser letra E.
construção da sociedade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí os conteúdos, tá bom? E continuem acompanhando aí o canal. É isso.